Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é uma manhã gostosa na cidade de Jaú, ensolarada. Parece que agora estamos mesmo na primavera ou quase verão. Mas está uma temperatura gostosa agora de manhãzinha. Comigo aqui no estúdio hoje, estamos com um time quase completo. É que o nosso chefe, Dagoberto Costa, está numa missão assim terrível. Ele está na praia, né? Então, surfando. Então, está, né? Vamos vibrar muito, né, para o nosso chefe. Mas enfim, mas o restante do time está aqui. Primeiramente o Guilherme, sempre nos dando aquele apoio necessário para a realização, né, desse programa na técnica. Nós temos Edson Maldonado, Maurício Bertolino, Anderson Moura e o nosso convidado da cidade de Bauru, Carlos Alberto Leme, que vai conversar sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós temos hoje, para você que está no Facebook, nos ouvindo e assistindo, está dando seu bom dia no chat, estará automaticamente concorrendo aos livros Sob a Luz da Verdade. É um romance de Oneida Terra, narrado pelo espírito Vitor Hugo, e o segundo é um também romance, Quando o Amor é Eterno, narrado pelo espírito Aulus e psicografado por Nelson Moraes. Então vamos lá aos bons dias iniciais. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson, Maurício. Não é o Rodrigo hoje, né? Guilherme. Dá a impressão que eu vi um corintiano aqui, mas não é. É o Guilherme. Infelizmente, né, o nosso querido Dagoberto está lá
resgatando, né, seus débitos do passado numa praia. Isso é um abraço para ele. Carlos, muito obrigado por nos atender, viu? É muito legal. Eu não pude estar aí na sua palestra essa semana no Cefé, porque estava em viagem, mas agora a gente vai trocar umas ideias aí. E também hoje o Anderson depois vai falar das palestras. Terça-feira que vem, nós vamos receber a Jaqueline Paterno, que é uma advogada de Bauru. Ela veio fazer um seminário uma vez, Anderson, sobre aquele atualidades que o pessoal de Bauru, inclusive, lançou um livro, né? E ela falou sobre o autismo. E ela vai estar terça-feira lá no Cefec, às 20 horas. Anderson Moura, bom dia. Excelente dia, Rick, Edson, excelente dia, Maurício, Guilherme, pessoal aqui todo do chat, que o chat já está aqui, ó, acelerado, hein? Vamos lembrar o pessoal do chat que pode fazer suas perguntas relacionadas ao assunto, tá? Estamos aqui. O Carlos vai estar aqui para nos auxiliar nos esclarecimentos. Excelente dia, Carlos. Como vai, meu irmão? Eu estava lá, mas não estava em reunião, não pude ver a sua palestra, mas agora eu vou ver ela ao vivo. Deixa eu falar que sábado agora, que seria hoje, né? Às 14 horas, teremos a palestra do nosso amigo Edson Maldonado lá no Cefec. Pedi e obtereis. Vai ter até vidinho, hein, gente? Vamos lá, ó, dando spoiler. Vai ser muito chique a palestra. Conto com todos lá. Teremos atendimento fraterno e passe. Muito bem. Bom dia, Maurício Bertolino. Rick, bom dia ao Anderson, ao Edson, ao Guilherme da técnica. Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo. E como sempre, nós estamos falando do nosso canal no YouTube. Então, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Basta você clicar na lupa e pesquisar Programa Caminhos da Luz Jaú. Muito bem. Carlos, gratidão por aceitar nosso convite. E nós vamos hoje refletir sobre esse ensinamento do mestre. Meu reino não é deste mundo. O que o mestre queria dizer com isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os amigos que estão aí no estúdio. Antes de responder a sua pergunta, Rick, é estranho eu que sempre estive aí no estúdio pessoalmente, né, fazendo alguns momentos de reflexão com os amigos, mas sempre aí presencialmente. E hoje aqui servindo-nos, né, da internet, tá estranho para mim, mas acho que tá dando tudo certo aí, né? Sim, o áudio e a imagem estão muito bons. Pode continuar. Ah, perfeito. Então, muito obrigado. Bem, é sempre um prazer nós estarmos contribuindo com o ensinamento dos Espíritos, e hoje um dia especial aí com os amigos na rádio, levando esse conhecimento, esse ensinamento aos ouvintes, e selecionando um tema da mais alta importância para a nossa compreensão, que a doutrina aí coloca para nós esse tema, né, que é meu reino não é deste mundo. Aliás, toda a vinda de Jesus para cá, 2000 anos, basicamente se centrou neste tema. Um grande desejo, né, do nosso mestre amigo que compreendêssemos em profundidade o que seria esse seu ensinamento ao dizer que o reino não é deste mundo. Então, só para nós iniciarmos, depois nós vamos nos aprofundar, mas fica aí uma indagação para os amigos, né? Será que esse reino que Jesus veio nos trazer, ele estava dizendo sobre um reino circunscrito a um espaço, a um tempo, ou ele estava se referindo a um reino na dimensão da consciência? Um reino que estava na interioridade, né, do ser humano. Então fica aí essa indagação para que reflitamos, mas respondendo à pergunta do amigo, realmente esse reino é um reino interior, né? Jesus jamais se referiu a um reino exterior, que aliás é aquilo que
esperavam, né, que todo aquele povo daquela época estava aguardando um Messias, aguardando um rei, mas sob a concepção deles mesmos, né? Um rei com um território a ser governado, e ele, então, esse rei exercendo toda a sua soberania para aqueles súditos. Mas não era nesse sentido que Jesus estava nos falando, né? Quando Jesus veio, e agora já adentrando propriamente aí ao tema, quando Jesus esteve, então, há 2000 anos naquele local, na Palestina, que nós chamamos, né, hoje de Palestina, um povo que sempre teve, né, nos seus profetas de séculos passados, e muitos deles pressagiando, ou seja, profetizando a respeito de um Messias, de um enviado que viria e que estabeleceria ali o seu reinado para libertar todo aquele povo, né? Então, essa era a ideia que se fazia presente naquela mentalidade daquela época. E quando Jesus veio, confirmando, né, aquelas escrituras do Antigo Testamento, esperava-se que ele realmente estabeleceria o seu reinado ali, subjugando aqueles que eram considerados inimigos. Tanto que esse tema todo, ele foi, assim, por Jesus, né, durante toda a sua missão daquele período, é um tema que esteve ali presente, ele tentando que nós entendêssemos. Mas o ápice, talvez, desse tema veio quando Jesus estava prestes a receber o sacrifício, naquele famoso discurso com Pilatos. Então, Pilatos faz entrevista com Jesus mais de uma vez, tentando encontrar nele ali algo que pudesse realmente incriminá-lo, mas o próprio Pilatos, né, representando a Roma, não conseguiu fazer essa identificação, mas ele, conversando com Jesus, Jesus disse a ele que esse reino, então, que Jesus proclamava, não era deste mundo, porque se assim fosse, os súditos de Jesus teriam vindo para resgatá-lo ali daquela situação. Bem, nesse sentido, nós precisamos compreender, então, que esse reino de Jesus, ele trouxe como uma mensagem reveladora, uma mensagem consoladora para todos nós, e propôs, portanto, aliás, é bom que nós façamos aqui um parágrafo de ressalva, justamente porque a compreensão do Evangelho de Jesus, a melhor compreensão do Evangelho de Jesus, nós realizamos quando temos como princípio que essa sua mensagem, toda ela se refere à própria interioridade da criatura. Jesus, embora se valesse de questões exteriores, ele trazia a sua mensagem justamente na dimensão interior do ser. Essa ótica, quando nós vamos realizar o estudo do Evangelho, nós precisamos tê-la presente, porque quando Jesus ensinava, ele ensinava, portanto, ao espírito imortal. Ele não ensinava ao homem terreno, porque ele trazia verdades que são universais, verdades que atravessam o tempo, que atravessam o espaço, e que faz com que nós, ao compreendê-las, nós estejamos, então, caminhando dentro da eternidade do próprio ser. Então, é nesse sentido essa mensagem desse reino. E por que ele usava a palavra reino?
né? Justamente por conta das profecias que estavam ali dentro das escrituras daquele povo, e não se concebia um rei, né, sem um reinado. Então Jesus, como fazia também suas parábolas, nesse caso ele se valeu de um termo, de um conhecimento dentro da mentalidade daquela época, dizendo que ele estava vindo para estabelecer um reino, né? Para que as pessoas pudessem compreender. E ele dizia que esse reino era para ser estabelecido no coração dos homens, né? Então, esse reino, ele passa necessariamente, ele é necessariamente um reino interior, uma dimensão da consciência, atualizando o termo, né? É uma dimensão da consciência, é uma nova forma de nós percebermos o mundo, percebermos a existência, percebermos a vida e assim aperfeiçoarmos o nosso próprio relacionamento com o Criador. É isso que Jesus se esmerou nas suas mensagens, né? A par disso, convidando-nos a todos para o autoconhecimento. Não há outro caminho senão conhecer-se a si mesmo, né? Esse é um ensinamento que está aí instalado no pensamento do mundo, da nossa terra, desde milênios passados, para que o homem, para que nós, homem aqui como humanidade, né, nós busquemos o autoconhecimento e assim promovamos a autorrealização de forma consciente como espíritos imortais que somos em essência. Basicamente é nesse sentido, né? Se os amigos quiserem fazer alguma parte, por favor, fiquem à vontade. Carlos, você colocou muito bem, mas o que Jesus queria dizer exatamente com o reino? Como é que a gente pode adaptar esse reino para os nossos dias? Tem várias perspectivas, né, Rick, que nós poderíamos conversar. Uma delas é justamente o que Jesus quis dizer com o reino, justamente ele trazendo aquela ideia vigente àquela época, onde a sociedade, né, de então se desenvolvia à base de soberanos, né, e também de súditos. Não se via naquela oportunidade algo diferente disso. Era alguém que mandava, que exercia o domínio e o poder, né, sobre determinado território esse que estava sempre na iminência de ser conquistado e, portanto, precisaria ser defendido. Então, Jesus, se valendo, né, dessa mentalidade de época, ele se referiu a reino, como se referiu a tantas outras passagens também no seu ensinamento, às questões eminentemente terrestres, porque era o alcance de uma mentalidade da época, né? Hoje, com a evolução da mentalidade humana, esse reino, claro, ele não pode ser concebido dessa forma, e nunca foi, né, proposto por Jesus essa mensagem de cunho exterior. Ele sempre se referia, claro, ao espírito imortal. Nós vamos encontrar um significado para esse reino, para esse ensinamento profundo, né, onde Jesus centrou toda a sua passagem aqui. Nós vamos encontrar no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, logo no capítulo 2, sendo dito ali que Jesus se referia à imortalidade do ser, à imortalidade da alma, quando ele lecionou, então, sobre esse reino. Jesus estava nos falando, segundo consta ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele estava se referindo à imortalidade da alma, portanto, ao futuro daquela consciência, né? Não é outro também o ensinamento de Joana de Ângeles.
Joana de Ângeles tem uma obra fantástica que já fica aqui recomendada, né, aos espectadores, aos ouvintes, melhor dizendo, que é Jesus e o Evangelho. É uma obra maravilhosa, como todas são, né, de Joana de Ângeles, mas ela cuida especificamente aí das passagens do Evangelho de Jesus. E nesse ponto, a respeito do reino, ela também vai dizer o mesmo em relação àquilo que nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São duas obras distantes no tempo, né, como nós sabemos. Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado inicialmente no ano de 1864, né, e essa obra de Joana de Ângeles tem aproximadamente quase 200 anos depois, né? Então são distantes no tempo e no espaço, mas se referindo à mesma compreensão, ou seja, que esse reino proposto por Jesus é um reino que transmite a profunda mensagem, aliás, a fundamental mensagem para todos nós sobre a imortalidade da alma, sobre esse futuro que sempre estará nos horizontes do crescimento desse espírito que é imortal. Então, é nesse sentido. Não sei se respondi a sua pergunta, porque ela enseja, né, várias interpretações, mas, de acordo com a doutrina, fundamentalmente ela se refere a um futuro passando pela esperança, portanto, mas trazendo-nos o ensinamento que muitos ainda não compreendem, que é justamente sobre essa questão da imortalidade do espírito, né? Que nós estamos aqui apenas realizando uma etapa evolucionária daquilo que é infinito, né? Se pensarmos dessa maneira. Vamos agora rodar a mesa, então. Pergunta, Edson? Carlos, dentro de tudo que você falou, o que me chama a atenção é o seguinte: quando Jesus fala meu reino não é desse mundo, ele já está textualmente dizendo que existe, né, como você falou, vida mais para frente. A gente aprende, né, pela doutrina, que o passado tem reflexo no presente. Consequentemente, o presente tem reflexo no futuro. Isso, muita gente pode usar, fala, não, meu reino não é desse mundo, quer dizer, tem coisa melhor lá na frente, e não se esforçar para construir esse mundo lá na frente melhor. Isso pode acontecer, você acha que às vezes as pessoas se acomodam nesse sentido e não trabalham a reforma, como Jesus falou, para a gente se reatar com os nossos desafetos nessa caminhada, né? Preparando o futuro, seria mais ou menos isso aí? Pois é, essa é uma questão que muito assim interessante, e é uma questão também, Edson, que segundo é informado aí na perspectiva da história, foi um dos argumentos lançados no século VI depois de Cristo, né, portanto aí há 1400 anos passados, justamente quando por interesses, né, nós sabemos que houve muito interesses, de acordo com os poderes de plantão, nas diversas épocas, que se seguiram aí ao cristianismo primitivo, até na formulação, até na determinação dos textos, né? Então, essa compreensão, ela teria orientado, portanto, a compreensão sobre a reencarnação. Essa compreensão da reencarnação, ela estava presente no cristianismo primitivo, nos seus primeiros séculos. E aí, por uma conveniência, né, ela foi reformulada no século VI,
por volta do ano 560, aproximadamente, justamente com lastro, né, com base nessa compreensão, porque se a reencarnação fosse propagada para aqueles, e nós não podemos esquecer que nessa época a autoridade da compreensão das escrituras, dos textos sagrados, essa autoridade era reservada a apenas alguns. O povo, de uma forma geral, não tinha acesso a essas informações, né? Mais especificamente aquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia, né? Tanto que nessa época que nós estamos falando, século VI, a Bíblia era escrita em latim. Houve a tradução da Bíblia grega, né? A Septuaginta, que era um texto do Antigo Testamento traduzido para o grego por volta do século II antes de Cristo, né? Porque até então o texto existia, a Bíblia, o Antigo Testamento era em hebraico, claro, e isso foi depois transposto para o grego por volta do século II antes de Cristo, e aí vieram os textos, os inúmeros textos do Novo Testamento, a partir do advento, né, da vinda de Jesus, claro, e esses textos, em sua maioria, eram escritos também no grego, que era a língua falada naquelas regiões da época. E isso depois, por determinação aí dos poderes instalados, né, justamente por conta de que a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, estava se iniciando, né, foi então determinado para que houvesse a tradução não só do Antigo Testamento, mas como do Novo Testamento, né, que não era conhecido dessa maneira ainda, mas dos textos pós-Jesus fossem traduzidos então para o latim, que era justamente a língua falada em Roma. E aí foi determinado a Hierônimos, né, ou São Jerônimo, e ele fez essa tradução que teria ficado pronto por volta do início do século V, né, em torno do ano de 410 aproximadamente. E o entendimento que se fazia era justamente da multiplicidade das existências, né? Que nós teríamos muitas vidas, né? A ideia da reencarnação. E, por uma questão de conveniência, e aí entra aquilo que você falou, ou seja, o argumento, né, o argumento aparente foi esse, aquele que foi divulgado, mas no fundo tinha outros ingredientes aí que levaram a divulgação dessa compreensão, que não nos cabe aqui falar sobre eles nesse momento, mas foi divulgado para o bem, né, do povo, né, entre aspas, claro, para o bem do povo, que a ideia da reencarnação poderia levar a esse pensamento. Ora, se eu vou ter inúmeras oportunidades de estar aqui novamente, então para que eu vou me esforçar agora, né, já que eu terei oportunidades outras pela frente? Então eu faço o que acho melhor agora e depois invisto no meu progresso numa outra oportunidade. E aí, então, retiraram essa interpretação no sentido da ressurreição, né? Ou seja, todos nós, então, passaríamos por essa vida e depois da morte ficaríamos aguardando aquilo que foi chamado de juízo final, né? Esse é um tema que, dentro da teologia, é chamado de escatologia, né? Que é o juízo final. Então, é possível, sim, essa compreensão. Mas, nos dias de hoje, na medida em que nós já desenvolvemos essa compreensão, e aqueles que desenvolvem
essa compreensão, ou seja, da multiplicidade das existências, já tem um certo nível de madureza espiritual, de maturidade espiritual, e essa maturidade, ainda que incipiente, ainda que iniciante, ela já é suficiente, me parece, justamente para que aquele que tenha a propensão de pensar dessa forma, ele já, por outro lado, ele já imagine que nada é tão compensador, nada é tão consolador quanto avançar desde já dentro do progresso que é facultado a ele. Ou seja, quando nós estamos nesse caminho, todos nós estamos, né, nós começamos a nos comprazermos, a sentirmos, a aurirmos desse cálice, né, desse néctar, desse prazer espiritual que o conhecimento dessas verdades nos trazem. Então, me parece que esse sentimento que nós passamos a experimentar, ele já seja o suficiente para refutar qualquer ideia de procrastinar o investimento na própria evolução. Muito bem, estamos conversando com Carlos Alberto Leme, de Bauru, a respeito do tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos então para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da
Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita, hoje conversando com Carlos Alberto Leme, da cidade de Bauru, com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. E agora vamos para o sorteio dos 2 livros de hoje. O primeiro, Sob a Luz da Verdade. Quantos? Carlos, é sempre o convidado que faz o sorteio para a gente. Fala o número para nós de 1 a 19. 1 a 19, número 19. Célia Castelo. Ana Célia Castelo, então, ganhou o livro Sob a Luz da Verdade. Mais um número, Carlos. Número 8. 8. Francisco Tartari. Francisco Tartari, então, ganhou o livro Quando o Amor é Eterno. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. É com você, Maurício. Carlos, você falou alguma coisa sobre a nossa transformação interior, certo? Sim. E aí, eu te falo o seguinte, a gente entende que nós temos que estar perto desse reino o mais que a gente conseguir, certo? Desse reino. Só que as vicissitudes que nós temos que passar, como espíritos encarnados que somos, tende a nos afastar desse reino. Então eu te pergunto, na sua opinião, o que nós temos que fazer para estar combatendo isso e se manter o mais perto possível desse reino que nós conseguirmos? Ok, excelente pergunta, Maurício. Obrigado pela oportunidade de respondê-la aqui, aos amigos. É claro que todos esses questionamentos de ordem espiritual, eles implicam em várias perspectivas também para a resposta. Então, assim, nos valendo de uma dessas perspectivas, nós temos o ensinamento primordial para todos nós, desculpem, que é justamente um ensinamento que está presente, como já foi dito no início, desde sempre aqui no nosso planeta, que é a busca pelo conhecimento. Conhecimento, claro, de ordem espiritual, esse que nós estamos conversando. O conhecimento também de ordem acadêmico, ele é fundamental, ele também é necessário, claro, mas é um conhecimento mais que fica no plano da nossa intelecção, do nosso intelecto. Já o conhecimento de ordem espiritual, ele é mais profundo. Ele, se num primeiro momento ele passa pela intelecção, ele passa pela razão, mas ele precisa, como é dito, ser decantado posteriormente, para o coração. E, obviamente, não estamos falando ali do coração físico, apenas uma metáfora, mas representando aqui o centro da vida, o coração como centro da vida, como centro de convergência das energias espirituais, Esse é o sentido mais profundo, digamos assim, da compreensão do que seja coração. Então, essa busca, ela passa, como já era ensinado pelos grandes mestres do passado, e aí se nós formos buscar na história, nós vamos descobrir que esse ensinamento já era desde o Antigo Egito, que é justamente aquilo que ficou consagrado para todos nós e também está consagrado em O Livro dos Espíritos, na questão 919, que é o conhecer-se a si mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Aliás, tem até um pensador, um poeta grego, aproximadamente aí do século 6, 7 antes de Cristo, Píndaro, Píndaro, ele dizia assim: homem, torna-te no que és. Olha quão profundo é isso. Homem, torna-te no que és, porque já és. Basta nós nos conhecermos, autoconhecermos, para que nós descobramos
tudo aquilo que já somos, porque já somos perfeitos em essência, né? Inclusive é isso que a doutrina espírita nos explica. Deus, que é perfeição absoluta, né? Ele nada criaria que também não tivesse a marca, o signo dessa perfeição absoluta. E o processo do autoconhecimento nos conduz inevitavelmente ao processo da autotransformação, né? Que é a identificação da presença do divino em cada um de nós. Nós somos, como também está no Livro dos Espíritos, nós somos uma fagulha, uma centelha, uma chispa da divindade, né? Representamos. E aí nós buscamos em outros segmentos da filosofia mais antiga do que o próprio Espiritismo, que, aliás, é bom que se diga àqueles que estão chegando, né, para a doutrina, que o Espiritismo, ele é, na verdade, uma compilação desses ensinamentos mais antigos, né? E não sou eu quem estou dizendo isso, é o próprio Kardec que nos explica. Se nós pegarmos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, na sua parte de introdução, Kardec vai dizer ali, logo nos primeiros parágrafos, que o Espiritismo, ele faz parte de um contexto maior, que é o espiritualismo universal, né? Centrado, claro, o Espiritismo no ensinamento dos Espíritos, na revivescência do Evangelho crístico. Aliás, Emmanuel nos diz isso, que se o Espiritismo não se propusesse, né, a resgatar o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, então, seria como que uma doutrina, uma filosofia profunda e com tamanha importância também, mas reproduzindo os ensinamentos orientais, né? Então, o que difere e o que acresce ao Espiritismo é justamente o Evangelho de Jesus. Então, respondendo, né, a sua pergunta, após essa contextualização, é justamente o autoconhecimento conducente à autotransformação, que faz com que tenhamos a percepção da divindade em cada um de nós. Carlos, nós temos aqui agora o pessoal no chat se manifestando. O nosso querido irmão Sérgio Luiz Destros diz assim: bom dia. Jesus fala que existem muitas moradas na casa de meu pai. E depois Jesus fala que meu reino não é deste mundo. Como podemos interpretar o argumento de Jesus ser o governador espiritual do nosso planeta, já como reino? Então, obrigado ao amigo, né, ao irmão, pelo questionamento, que nos leva a muitas reflexões. Realmente, Jesus afirmou categoricamente, né, para Nicodemos, que também era um doutor da lei judaica, mas que se simpatizou sobremaneira com o ensinamento de Jesus, e num primeiro momento ele entretecia, né, conversações com Jesus, mas às escondidas, geralmente à noite, para que não fosse visto ali pelos demais judeus, né, porque isso poderia trazer problemas a ele. Mas, enfim, Jesus, então, nessa conversa com Nicodemos, afirmou que na casa do Pai haveria muitas moradas. E aí, nós precisamos conceituar essa afirmação de Jesus sob dois aspectos, fundamentalmente, e que estão, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem explicado, né? Capítulo 3º, salvo engano. E ali, então, nós precisamos conduzir essa afirmação de Jesus para duas dimensões. Primeiro, a dimensão material.
que na casa do Pai há muitas moradas. E aí no sentido de que realmente, né, esse universo que nós conhecemos, cheios de estrelas, né, repleto de planetas, e cada um desses planetas representando uma morada para o aprendizado do espírito imortal, né? Essa é uma interpretação de ordem mais material. Mas tem uma outra interpretação, e aí sim de ordem espiritual. Jesus, ao dizer que na casa de meu Pai há muitas moradas, também se referia às moradas interiores de cada um de nós, da criatura. Né? Ou seja, que moradas interiores seriam essas? Né? E aí nós podemos nos referir às moradas onde nós colocamos a nossa consciência, ou seja, nós temos uma dimensão emocional, nós temos uma dimensão mental, e nós nos manifestamos presentemente também numa dimensão material. Então, essas moradas representam essas dimensões interiores do ser, né? E aí nós poderíamos dizer que são, no mínimo, 7 dimensões, né? E aquelas que nós conhecemos e que a doutrina nos explica é a dimensão perispiritual, né? Que envolve, aí no caso, as demais, mas que ficaremos apenas na dimensão emocional e na dimensão mental para facilidade da nossa compreensão aqui nesse estudo, né? Então, quando Jesus dizia, na casa de meu Pai há muitas moradas, ele se referia, num plano exterior, a todos os mundos, né, que estão aí compondo o nosso universo, onde são sedes para o aperfeiçoamento do espírito, e também se referindo a um reino interior, né, a essa percepção de consciência, que é justamente o plano material, o plano das nossas emoções e também o plano dos nossos pensamentos, né, o plano mental, portanto. Seria nesse sentido. Isso importa, claro, um desdobramento nessas explicações, mas aqui não é o momento adequado, né? Carlos, a nossa irmã Nilceia Bedoni, ela nos dá uma contribuição histórica aqui, ela diz assim: a história atribui a Teodora, esposa do imperador Justiniano, a ordenança da morte de 500 prostitutas, e a população teria reagido dizendo que ela teria que reencarnar para pagar seus crimes. Temendo a punição em futuras vidas, Teodora teria pedido ao imperador para retirar a doutrina da reencarnação da teologia cristã, no concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo. E aí que foi dando os rumos, né, do cristianismo dentro dos seus postulados até os dias de hoje, não seria isso? Exatamente, eu não me referi a esse fato histórico, né, para não nos alongarmos aqui, mas a reencarnação, ela foi retirada, né, da interpretação justamente por conta desse episódio aí, né, de Teodósia, nesse concílio aí de Constantinopla, né, que era justamente o segundo centro de comando do Império Romano da época, né? Ele tinha em Roma e também na parte do Oriente era aí em Constantinopla. Justamente o nome Constantinopla por conta do imperador Constantino, que não era dessa época, né? Do século VI. O Constantino é aquele imperador romano que convocou o Concílio de Nicéia no ano de 325, onde começou a ser formada aquilo que hoje nós conhecemos como religião católica, né, romana. Então, é justamente esse fato aí dessa imperatriz que levou o imperador a determinar
que doravante a reencarnação, o sentido da reencarnação, fosse abolido aí dos textos, né, dessa compreensão. Foi justamente esse episódio. Anderson. Ô, Carlos, diante da colocação da Nilce do que você está falando aqui, nesse momento, que é histórico, eu fico me pensando o seguinte: quando você retira essa reencarnação, você começa a ofuscar ou a diminuir lentamente a questão do reino interno, né, que é a reforma íntima, passando a colocar regras ditadas conforme o tempo. Lógico que proveitosas, algumas ou outras não. Mas se a gente pegar para estudar, quem segue muito regras sem colocar um crivo de razão, começa a ficar meio robotizado, meio sem dar importância um pouco ao eu interior. E isso vem, eu acredito eu, até hoje complicando. Por isso, talvez, temos um pouco de restrição ou dificuldade, se assim pode dizer, em nos estudar, como foi dito, encontrar as nossas falhas e não só seguir as regras exteriores colocadas, em sim seguir a regra inspirada por Deus em nós. Através de como? De melhorarmos no nosso íntimo. Porque seguir regras exteriores lá fora, se você aprender a disciplina, seria um pouco fácil, mas a hora que você está em casa, você não tem as regras, né, da sociedade. É onde você se solta, porque não está se transformando. É onde as máscaras sociais caem e você fica com o seu eu. Você acredita que a partir daí pode ter começado dando início a essa confusão entre regras e a transformação moral? É bem possível sim. Justamente porque nós sabemos que isso não é qualquer crítica, muito longe disso, é apenas uma constatação que a história nos informa. Esse movimento da religião, aqui no Ocidente, principalmente, ele é resultado, né? É resultado de oportunidades e conveniências dos poderes de época, de cada época, né? Então, esses poderes é que determinavam tudo quanto fosse concebido em termos de religião. Haja vista, né, disso que nós estamos falando, o movimento reformador que houve no século XVI, né, em 1517, com Martinho Lutero, que é a reforma protestante. Então, porque não se conformavam mais com a forma como esses ensinamentos vinham sendo conduzidos. Então, toda aquela reforma, aquele movimento que houve no século XVI, que já havia começado, inclusive, no século XIV, né, e aí é um tema maravilhoso que poderia ser trazido também aqui num outro momento, mas, enfim, a religião, ela é necessária, conforme a própria doutrina nos explica, Emmanuel é muito recorrente sobre isso também, mas nós precisamos ter também como horizonte que a religião ela é necessária, ela atende aos reclamos da consciência em determinado momento, em determinada época, mas com a evolução que é inevitável, esse processo de religião institucionalizada, né, que é a que nós temos, ela tende, né, a desaparecer. Ela tende a ficar tendo tido a sua importância num determinado momento da evolução do espírito. Porque na medida em que a consciência se expande, ela vai se desnecessitando, né, automaticamente, até porque vai se distanciando de conceitos de ordem religiosa, dessa teologia toda, que também é fruto de época,
que também vai evoluindo. Então, esse processo, ele vai caminhando para o interior do ser, para esse autoconhecimento, porque Deus, em essência, está em cada um de nós. Irmão José vai nos dizer, irmão José é um espírito, né? Ele vai nos dizer que a respeito da consciência, o que é a consciência, e aí ele vai dizer que a consciência é a presença do Criador na criatura. Então, na medida em que nós vamos buscando autoconhecimento, descobrindo quem em essência somos, nós vamos inevitavelmente descobrindo também a divindade na nossa essência. E essa descoberta promove a autotransformação, né? A busca de valores espirituais, deixando de buscarmos valores de ordem material. Esses valores, todos eles efêmeros, transitórios, né? E que ficarão por aqui mesmo, né? Cumprindo a sua finalidade. E o espírito avança sempre em direção à infinitude e à própria eternidade. Carlos, está muito bom hoje essas reflexões, mas a gente tem que pregar o programa. Então a gente vai rodar a mesa aqui com as palavras finais, começando com o Edson Maldonado. Carlos, muito obrigado por nos atender. Muito bom ter você de volta, né? Você que passou por um perrengue físico aí, né? Graças a Deus. É isso aí. Encerrar com uma frase aqui, né? Allan Kardec, conhecido nosso aí. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, para quem pleiteia buscar um reino melhor do que hoje, o que não deve ser difícil, tem que realmente trabalhar a nossa reforma. Obrigado, Carlos, pelos ensinamentos e um bom final de semana para todos. Agradeço. Anderson? Obrigado, Carlos, por tudo que trouxe aqui para nós, por nos esclarecer muito sobre o reino interno, que Deus interno em nós. O nosso final de semana será muito mais agradável e pensativo em reflexões. Com certeza, muitos aqui que ouviram vão começar a se autoanalisar. Obrigado à equipe aqui, o Guilherme da técnica, o pessoal do chat que hoje fizeram as perguntas, o pessoal das ondas da Rádio AM que está nos ouvindo em casa. Obrigado a todos e um ótimo final de semana. Maurício? Eu também gostaria de agradecer ao Carlos, né, por ter aceitado o nosso convite para essa manhã de muito aprendizado, né? E que a gente consiga estar cada vez mais perto desse reino aí em nossa caminhada evolutiva. E também gostaria de desejar um ótimo final de semana a todos. Carlos, gratidão mais uma vez por aceitar nosso convite, por tantos ensinamentos e esclarecimentos. Esperamos no ano que vem contar com você e poder trabalhar mais temas à luz do ensinamento do mestre. Suas palavras finais. Quero agradecer a todos os amigos, aos irmãos de fé, né? Agradecer aí pelo honroso convite, foi meio que de última hora, mas não tem problema, nós estamos sempre dispostos e é-nos um prazer realmente poder divulgar esses ensinamentos que são profundos e têm realmente o poder transformador para cada um de nós. Gratidão a todos. E assim terminamos mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de preferência em família, com muito amor, paz e harmonia. Que vocês tenham um fim de semana abençoado e uma semana de muito trabalho e também muito estudo e aprendizado. Só lembrando um recadinho último aqui para as mulheres. Hoje às 14 horas, pode reunir toda a equipe aqui. Hoje às 14 horas, no NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, fica na rua Major Ascânio 145, na Vila Brasil. As mulheres hoje terão um encontro. Você, mulher, pode comparecer hoje ao NAFAM. Nós teremos uma conversa, uma conscientização do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização ao câncer de mama. Então,
para vocês, mulheres, com a nossa querida Melissa Petri Pedrola, que estará ministrando hoje esse encontro maravilhoso com um coffee break. Então, mulher, é a sua oportunidade. Às 14 horas hoje, no Nafam, Rua Major Ascânio, 145, na Vila Brasil. Um forte abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. Tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz.